É o retrato do Brasil. E quem tem que dar a capacitação? A empresa? Então, dependendo do cargo, sim. Muitas vezes a empresa já exige a pessoa com aquela qualificação. Por exemplo, na construção civil. Sim. Então, Vou muitas contratar um pedreiro. Sim. Ele tem que ter que tipo de capacitação? Sim. Normalmente, algumas profissões onde que o índice de acidentes é menor, é exigido pelo Ministério do Trabalho uma qualificação. Qual é o menor? O senhor disse o maior é a construção civil. O menor seria atividades. Comércio. Não, atividades de escritório, burocráticas, bancos. Então pode acontecer um acidente de trabalho, Deus o livre, vamos bater aqui na nossa mesa, na OAB, por exemplo. Lá é funcionário, lá se enquadra dentro disso? Se enquadra, as leis do Ministério, as normas do Ministério do Trabalho se aplicam a instituições públicas e privadas, todas. Sim. Doutor Marcelo, o senhor advoga bastante para empresas, né? Sim. O empresário, ele não gosta de investir muito no treinamento do seu funcionário? Não? Gosta e investe. Você viu que ele nem titubeou. Claro. Gosta e investe, porque a mentalidade, eu acho que amadureceu, nesses últimos anos, amadureceu muito a mentalidade do empresário, principalmente quanto a segurança do trabalhador. Mas amadureceu em razão da pressão do Ministério Público, né? Não, Também. por vários motivos. Né? Por vários motivos. Inclusive, o que eu vejo, grande dificuldade, até foi falado, que as micro e pequenas empresas encontram maior dificuldade em se adequar às normas de segurança. Isso é óbvio, eu também Agora, acho. empresas de grande porte, já vem já há uma estrutura. Programas Vamos até falar sobre isso no próximo bloco, então. Pois Vamos não. falar um pouco dessa questão do tamanho da empresa e da capacidade financeira ou econômica que ela tem para investir dentro do seu próprio espaço, no seu próprio pessoal, não é, doutora Tereza? É isso aí. Então, você vai participar pelo Cidadania no Ar, @tvseculo21.org.br ou pelo telefone 0 operadora 19 3871 9620. Cidadania no Ar. Eu volto já. Bem, amigos, de volta para você com Cidadania no Ar. Aqui seu direito é nosso tema, você deve participar pelo e-mail cidadanianoar, @tvseculo21.org.br ou pelo telefone 0 operadora 19 3871 9620. Acidentes de trabalho, nós estamos falando sobre a capacidade da empresa, a empresa pequena, a média, de grande porte, em investir nos seus funcionários. Isso é uma praxe? Você investe no seu funcionário? Funcionário, você tem recebido bons cursos por meio da empresa? Como é que anda isso, doutor Sérgio Eduardo de Medeiros, que é engenheiro especializado em segurança do trabalho? As empresas maiores, como elas têm um departamento chamado SESMIT, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. Então lá, conforme o porte, ela tem um engenheiro, tem médicos, enfermeiros do trabalho, técnicos de segurança e, obviamente, ela tem uma área de treinamento, onde que ela pode fazer esses treinamentos de capacitação, reciclagem. E as empresas menores, elas recorrem ao Senai, ao SESI, o SENAC, que também fornece alguns cursos de reciclagem. Tá, então isso é acessível a todos? A todos. Ou ele pode fazer internamente com os próprios recursos, pode contratar, tem as instituições, né? Perfeito. E pode também contratar de empresas particulares que ministram treinamento. Né? Doutor Marcelo Galvão de Moura, isso ocorre na prática? Ocorre. Nos últimos tempos as empresas estão se preocupando mais com isso. As indenizações são muito altas? Estão. E alguns anos atrás não existia essa cultura de indenização. Mas de alguns anos para cá, a própria Justiça do Trabalho, o próprio juiz, a atuação do próprio Ministério Público do Trabalho vem ficando mais acirrada. Mas não tem um exagerinho nisso, não? Ah, eu tô com uma dor de cabeça, me deu uma lera, não consigo mexer. Abuso tem, sim, abuso tem. Abuso tem. Nós temos que partir do princípio da boa-fé.
Só que, infelizmente, não existe essa esperada boa-fé em todos os casos. Mas para isso existem, nos processos do trabalho, existem as perícias que são realizadas para verificar se existe efetivamente... Perícias onde? INSS? Não, perícias determinadas por que o juiz, no processo, determina a realização da perícia. Então, ele nomeia um perito de confiança do juízo e é realizada uma perícia. Porque perícia no INSS é um caos. Não, mas na Justiça do Trabalho também você já entra perdido, porque as ações são elevadas, não é, doutor? Eu estou dizendo, é claro, que normalmente eu imagino que acidente do trabalho, a sua função não seja exatamente estar lá, ou estar ali defendendo o reclamante. Não. Não. A nossa atuação judicial é diretamente com as empresas, né? Nós não atuamos no processo... O senhor não está naquele âmbito do acidente propriamente dito? Não, ações individuais nós não temos participação direta. Né? O que nós atuamos, na maioria das vezes, é na prevenção, ou no caso de denúncia, por exemplo, chega uma morte acontecendo numa empresa... O que o senhor acha dessa denúncia anônima hoje? Que está em moda isso, né? Sim, eu acho que... O senhor recebe lá denúncia? Recebo e eu abro todas. E anônima mesmo? Recebo denúncia anônima, abro todas. Conta aqui pra gente isso em particular. É anônima não, ou dá para identificar? Não. O que acontece é o seguinte, nós temos a denúncia em que nós preservamos o sigilo do trabalhador. Bom. E nós temos a denúncia anônima. Certo. São dois tipos. Em todos os casos, o trabalhador pode entrar no nosso site e fazer a denúncia e requerer o sigilo. Isso no Brasil todo, doutor? Sim, no Ministério Público como um todo. Sim. Por quê? Para evitar represália. Porque se o trabalhador denuncia o ambiente de trabalho, a chance dele ser demitido é muito grande. E se não tiver o Ministério Público do Trabalho na cidade onde ele mora? Sim. Como é que ele faz? Então, todo lugar tem que ter Ministério do Trabalho, um sindicato, né? Não, ele vai procurar o sindicato, vai procurar mais próximos. Nós temos, assim, são vários agentes. Nós estamos falando em termos de Brasil. Sim, mas nós temos vários agentes. Onde não tem Ministério Público do Trabalho, tem o Ministério do Trabalho, tem o sindicato, né? E seja lá onde o trabalhador estiver, o Ministério Público vai lá. Seja no meio da Amazônia... Tem muita denúncia, então? Temos muitas denúncias. Diariamente nós recebemos denúncias. Quais são as mais comuns? Olha, denúncias de não cumprimento de norma de saúde e segurança é muito frequente. Porque... É aquele negócio de capacete... Tudo. O rural também entra nisso? Sim. Também. Tem normas trabalho rural, para rural. Já que cana, né? Corte de cana, a um Tereza negócio tocou que no assunto. Vê sempre. É um trabalho subhumano, porque começa do transporte do trabalhador, o alojamento do trabalhador, sabe, a água que ele bebe, comida. A falta de banheiro, sabe? Doutor, então, aqui em São Paulo existe isso? A falta de banheiro na lavoura. Eu convido todos vocês para me acompanhar numa diligência. Nós vamos. Mas deixa eu colocar uma pimenta na nossa conversa. Claro. A doutora Tereza fala em trabalhador rural e todo ano tem corte de cana. Certo. E todo ano tem problema. E morre um de infarto e cortando lá não sei quantas toneladas. Sim. Isso não acaba. O que ocorre? É a legislação ou é a falta de possibilidade de atuar da fiscalização? Na minha concepção, é a exploração desumana do trabalhador. Não tem outra palavra, sabe? Porque você permitir que uma pessoa corte 20 toneladas de cana no único dia... O senhor está falando de usineiros, sim, o senhor está falando de produtores de álcool, o senhor está falando de gente graúda. Eu reitero, exploração desumana do trabalhador. Não tem outra palavra. Porque... E a coisa é muito séria, né, doutor? Sim. Se isso não fosse verdade, nós não teríamos uma estatística tão deplorável como nós temos no Brasil, com número alto de mortes, número alto de trabalhadores adoecidos e número com idade precoce de aposentadoria. Mas isso não acontece em razão do cidadão que mora no Nordeste, no Norte, não tem meio de sobreviver e se submete a um transporte para vir trabalhar no Centro-Oeste, no Sul, Sudeste? Eu não digo, quando eu falo de transporte, não apenas aquele interestadual, mas aquele que está no alojamento e ele trabalha meia hora do seu alojamento. Ou seja, o usineiro contrata Não, estou dizendo a migração. A vinda. Sim. Então não é por falta de esclarecimento. É falta de trabalho lá na origem. Para não morrer de fome, ele se submete a esse tipo de trabalho? Aí tem duas coisas, Tereza. Tem a questão do aliciamento dos trabalhadores. Pessoas que chegam nessas comunidades carentes, divulgam nas rádios, em jornais, que São Paulo tem um emprego bom, um alojamento bom, etc. E trazem essas pessoas para cá. Nós já temos inúmeros depoimentos que isso acontece. Assim, vivem desse expediente. É muito comum, muito comum. Chega aqui e entrega para o fazendeiro. Doutor, sabe o que